Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Quanto tempo que a gente não se vê, né? Estamos aí chegando na nossa reta final do nosso semestre. E eu espero que vocês estejam todos bem, né? Saudade de revê-los em sala de aula. A gente sabe que esse semestre, infelizmente, não vamos nos ver mais, né? Somente no próximo semestre. Mas faz parte aí do nosso momento. Eu acho que tudo é uma situação que a gente tem que tentar superar e graças a Deus, vocês não foram prejudicados em relação aos conteúdos, em relação ao conhecimento, né? Para alguns acabou sendo um pouquinho mais difícil, né, fora de sala de aula, mas eu creio que todos conseguiram aí absorver ao longo dos dias, ao longo das semanas, aí o conteúdo que nós tínhamos, né? Como vocês sabem, essa nossa disciplina de contabilidade tributária, ela tem continuidade. Então, a princípio, no próximo semestre, creio que estaremos juntos aí para dar continuidade ao conteúdo, né? E se tiver algum momento, de repente, alguma dúvida que, porventura, ocorrer, vocês vão poder sanar aí em sala de aula presencialmente, né, comigo, no próximo semestre, tá? Bom, o objetivo da nossa aula de hoje é justamente para a gente dar uma conferida aí nas nossas atividades, até porque ISS é um assunto bem confuso, né? A gente acaba ficando, apesar de ser simples, ele acaba se tornando um pouco confuso em alguns momentos, né? Por conta da legislação própria de cada município, como a gente havia falado aí para vocês, quando começamos aí o nosso conteúdo sobre ISS. Então, é muito relativo em relação à questão dos municípios, né? Porque tem município que adota alguns critérios diferenciados, exige algumas retenções, outros municípios já não se preocupam muito com esse detalhe, se bem que nos últimos tempos aí as prefeituras têm se preocupado bastante em tentar receber os valores de ISS, né? Mesmo que a empresa não seja aí da cidade de cada tomador, né? Às vezes o prestador de serviço é de uma outra localidade e ele acaba aí tendo que prestar conta junto ao município de alguma maneira, né? Mesmo eles estando fora do seu domicílio, né? Então, é importante a gente observar alguns detalhes. E também eu trouxe aí uma novidade, que foi a questão aí das contabilizações. Afinal de contas, somos contadores, né? E muitas das vezes a gente precisa fazer conciliação dos impostos, tentar identificar se os impostos que foram contabilizados foram feitos de forma correta. Então, a gente trouxe aí para vocês a questão dos razonetes para a gente praticar um pouquinho a questão dos lançamentos contábeis dos tributos, né? Bom, dito isto, eu vou então começar pelas notas fiscais de serviço que nós colocamos ali para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Vou localizar aqui a atividade que eu postei para vocês. Então, temos aqui a nossa atividade número 1, né? O objetivo dessa atividade é que a gente entendesse um pouquinho sobre as retenções de impostos que existem nas notas fiscais de prestação de serviço. Alguns critérios que nós precisamos observar é o regime de tributação desse nosso prestador de serviço, verificar se ele é do Simples, verificar se ele é um autônomo, se ele é um prestador de serviço autônomo, verificar ainda se, de repente, o domicílio desse prestador de serviço é em outra localidade, né? Às vezes a gente está tomando um serviço aqui em Joinville de um prestador de serviço de uma outra cidade. Então, a gente tem que observar qual é o regulamento do ISS do nosso município e do município daquele prestador de serviço, porque isso tudo vai influenciar. Existem algumas regras básicas, obviamente, que a gente tem que observar, e pelo que eu olhei nas atividades que alguns de vocês postaram, né? Eu não olhei de todos, mas olhei de alguns.
vocês fizeram de forma correta, às vezes confundiram um pouquinho. Então, o primeiro critério que vocês precisam observar, empresas do Simples Nacional. Quando a empresa que está prestando o serviço é do Simples Nacional, ela não vai ter ISS retido. Por quê? Esse ISS ele vai estar incluso na alíquota do Simples Nacional. E, consequentemente, isso via de regra, tá, gente? E, consequentemente, esse ISS vai ser recolhido lá na alíquota do Simples Nacional e não vai ter, então, a necessidade de fazer retenção por parte de quem está tomando o serviço. Aí nós precisamos entender o seguinte, quando esse meu prestador de serviço é de outra localidade e eu estou tomando o serviço aqui em Joinville, eu vou precisar observar se ele tem cadastro, né, como prestador de serviço, e se essa atividade dele requer a minha obrigatoriedade como tomador desse serviço em fazer a retenção. Então, eu preciso observar esses detalhes também, porque, às vezes, mesmo ele sendo do Simples Nacional, ele presta um serviço aqui em Joinville, eu sou obrigado a fazer a retenção da nota fiscal dele, do ISS que ele deve aqui no município, porque, apesar de ele ser de outra cidade, ele está fazendo o serviço aqui. Então, eu sou obrigado a fazer a retenção e fazer o recolhimento desse ISS. Consequentemente, ele vai, na hora de fazer a apuração do Simples, ele vai lançar esse valor de nota, né, com o ISS substituído, ou seja, ele não vai contribuir com o ISS na hora de fazer a apuração do Simples Nacional dele lá no município dele, né? Porque, apesar de eles terem um domicílio diferente do meu, ele está prestando o serviço aqui em Joinville, e ele deve o ISS, o Imposto sobre Serviço, para o nosso município, e não para o município de origem dele, né? Então, às vezes, mesmo ele sendo um contribuinte do Simples Nacional, eu preciso observar qual é o domicílio tributário dele, ok? A questão do ISS, quando é uma empresa prestadora de serviço do Simples Nacional aqui de Joinville, eu não preciso me preocupar com retenção de ISS, porque, de qualquer forma, esse imposto vai ser recolhido aqui no município na alíquota do Simples dessa empresa que está prestando serviço, porque o domicílio tributário é o mesmo que o meu, ok? Dito isto, eu tenho aqui o primeiro exemplo, né? Compra de serviço de informática. Estou tendo aqui uma assistência técnica de informática com uma nota fiscal num valor total de R$ 548. Se eu for observar na nota, lá nas outras informações, esse contribuinte é daqui de Joinville, é um contribuinte optante pelo Simples Nacional. Então, nesse caso, eu não tenho nem o valor aqui do ISS destacado, porque, apesar da alíquota para essa atividade ser de 5%, não quer dizer que ele vá pagar os 5% de ISS, porque, justamente, esse ISS vai ser apurado dentro do Simples Nacional, e eu não vou precisar me preocupar com esta apuração, porque é devida por parte do prestador de serviço. Nesse caso, o valor que eu vou pagar como prestação de serviço vai ser R$ 548, ou seja, eu não vou precisar me preocupar em descontar nada do valor total da nota. O valor que eu vou ter que pagar para o meu fornecedor de serviço vai ser R$ 548. Aí nós temos aqui a compra de serviço de vigilância. Veja, eu tenho uma empresa de vigilância, ela é aqui de Joinville e ela está prestando um serviço lá em São Bento do Sul, ok? Eu sou o tomador de serviço desse serviço de vigilância, no valor de nota fiscal de R$ 115,71. Essa empresa não é do Simples Nacional, ok? Eu sou aqui de Joinville e a empresa prestadora de serviço também é de Joinville, certo? Então, o imposto pago aqui porque a empresa de vigilância ela fez um serviço lá em São Bento do Sul. E eu sou aqui de Joinville e a empresa é aqui de Joinville, ok? Então, o que acontece? A base de cálculo do ISS é 115, ISS de 5%, e tem um ISS a ser recolhido de 5,79.
mas esse ISS, ele não vai ser recolhido aqui em Joinville. Quem vai recolher vai ser a empresa prestadora de serviço, e ela vai pagar lá para a prefeitura em São Bento do Sul. Eu não vou precisar me preocupar em fazer a retenção de ISS. Se tivesse retenção de ISS aqui, e eu tivesse que descontar do valor da nota, apareceria aqui neste campo, ó, retenções, que é o campo próprio para retenções de ISS. Como é um valor de R$ 115,71 e é um serviço de vigilância, eu não tenho destaque de outros impostos, como PIS, COFINS, INSS, Imposto de Renda e CSLL. Então, neste caso, o valor que eu vou pagar para a empresa, tá, que prestou o serviço, é justamente o valor, também o valor total da nota dela, R$ 115,71. E existem algumas prefeituras que, mesmo que se eu fosse devido esse imposto lá, algumas prefeituras, elas colocam um valor mínimo de recolhimento, né? Então, se o valor fosse abaixo de R$ 10, que é o que estipula algumas prefeituras, ele não deveria ser retido e seria pago junto com o faturamento da empresa lá para o município de onde o serviço foi prestado. Então, nesse caso, letra B, R$ 115,71, que é o valor total da nota. Ok? Aí eu preciso observar agora a questão dos autônomos, como eu tinha falado para vocês. Quando há um prestador de serviço autônomo, ele não vai contribuir com os demais impostos, que é o caso lá de imposto sobre serviço, ele não vai contribuir com PIS, COFINS, imposto de renda, e os demais tributos que são incidentes sobre a prestação de serviço. Por quê? Ele é um autônomo. Então, vejam aqui, um profissional autônomo cadastrado na prefeitura, ele está amparado pela Lei Complementar 286, que prevê o seguinte, que todo prestador de serviço autônomo, ele possui a obrigatoriedade de recolhimento do ISS de forma anual, ok? Então, independente de quanto ele faturar, ele vai ser obrigado a recolher esse ISS de forma fixa, com uma taxa fixa, um valor anual, que pode ser dividido em 4 parcelas, e com base na UMP, que é a unidade de medida da prefeitura, ok? Então, não vai ser um imposto recolhido com base no faturamento, e sim um imposto recolhido com base na quantidade de UMPs estipulada dentro da Lei Complementar Municipal. Então, nesse caso, eu, como tomador de serviço, eu não vou precisar me preocupar em fazer retenções de impostos federais, estaduais ou municipais, com exceção dos previdenciários. Por quê? Esse autônomo, ele tem uma conotação de contribuinte dentro da minha empresa. E eu preciso me preocupar em fazer a retenção dele apenas do seu INSS, imposto, então, previdenciário. Nesse caso, ele prestou um serviço de R$ 998. O que eu vou precisar fazer? Do valor da nota fiscal, eu vou ter que diminuir o valor que está destacado ali como INSS, ou seja, R$ 109,78, porque justamente esse é o valor devido à Previdência, e eu tenho, obviamente, que observar o teto máximo de contribuição, né, que chega hoje a 700 e poucos reais lá, que é o que está na tabela, eu não vou lembrar exatamente a quantidade, mas existe um teto máximo de recolhimento, né? Então, se não tiver dentro desse teto máximo ainda, eu vou precisar recolher. Esse INSS, obviamente, eu preciso saber, dentro dessa nota fiscal, qual é o PIS desse prestador de serviço, porque ele é um autônomo, e eu vou ter que, inclusive, informar em CEFIP, dentro das informações lá da folha de pagamento, eu vou ter que incluir esse prestador de serviço, o CPF dele, o PIS, o nome completo, e o valor que ele, então, prestou de serviço para a minha empresa, né, para que haja um recolhimento aí do que eu retive dele em nota fiscal, e também o que
é de obrigação da empresa se ela não for do Simples Nacional. Porque quando eu contrato um profissional autônomo, eu, como tomador do serviço, eu tenho a obrigatoriedade de recolher 20% de INSS sobre o total da prestação de serviço. Caso eu seja do lucro presumido ou lucro real. Se eu for Simples Nacional, eu só faço a contribuição ou o recolhimento, né, do valor que está destacado na nota, que é os 11% sobre o valor da prestação de serviço. Nesse caso, nós vamos ter 998 menos 109,78. O valor que eu vou pagar para o meu prestador de serviço vai ser R$ 888,22. Esse é o valor que eu vou pagar para ele. Ah, e o restante, como eu falei, o restante vai ser recolhido em guia GPS junto com as minhas contribuições mensais da folha de pagamento. Ok? Então, na letra C, compra de serviço de fisioterapia de autônomo, então vai acontecer essa retenção. Depois eu tenho a letra D. Né? Na letra D, serviço de engenharia. Nesse caso, é uma empresa prestadora de serviço. Como é serviço de engenharia, e aqui não está nenhuma observação de que ele é do Simples Nacional, então é uma empresa tributada pelo lucro presumido, ela é de Joinville, conforme a gente pode ver, todas as notas aqui são de Joinville, só que ela está prestando um serviço lá para o município de Lucas do Rio Verde, ou seja, a execução desse serviço está acontecendo lá naquele município, não é aqui em Joinville, tá? É diferente lá da empresa de vigilância, né? A empresa de vigilância, ela é de Joinville, está prestando serviço para uma empresa de Joinville, só que em São Bento do Sul. Nesse caso aqui, essa empresa é de Joinville, está prestando serviço para um tomador lá de Lucas do Rio Verde. É uma empresa lá de Goiás, se não me engano, tá? Então, o que acontece? Se formos observar aqui, ela é do lucro presumido e ela tem todos os impostos retidos, ó, PIS, COFINS, não tem INSS, obviamente, porque não é alocação de mão de obra e não é autônomo, imposto de renda, 1,5% sobre a nota, e a contribuição social sobre lucro líquido de 1%. O que acontece? Quando eu sou prestador de serviço daqui de Joinville e presto serviço lá numa outra localidade, esse ISS, por legislação, e se eu obviamente eu tenho que observar a legislação lá daquele município, esse ISS deve ser retido pelo tomador lá naquela localidade. Então, ele vai precisar, quem está tomando serviço, vai precisar reter R$ 418,50. Essa alíquota é uma alíquota de ISS lá daquele município, e daí quando eu preencho a nota de prestação de serviço, eu já coloco que o tomador é lá daquele município, e esse tipo de serviço, ele prevê, dentro aqui da nossa lei complementar, que esse ISS não é devido aqui em Joinville, e sim naquela localidade onde o serviço está sendo prestado. Nesse caso, gente, eu vou ter, então, uma nota fiscal de 13.950, e desse valor, eu vou tirar 418,50 de ISS, que vai ser retido pelo tomador lá, ou seja, ele não vai me pagar esse valor, porque ele vai precisar recolher lá em Lucas do Rio Verde. Eu vou ainda diminuir do valor total da nota R$ 90,68 de PIS, 418,50 de COFINS, vou diminuir ainda 209,25 e vou diminuir ainda 139,50. Ok? Então, vejam que esses impostos, eles estão sendo todos já recolhidos antecipadamente por quem está recebendo o serviço, por quem está tomando o serviço. Então, consequentemente, a empresa não vai precisar recolher, no caso desse prestador de serviço, que é do lucro presumido, não vai precisar recolher PIS mais sobre o faturamento, porque já está sendo recolhido, não vai precisar recolher COFINS, não vai precisar recolher o ISS, ele só vai ter que recolher a diferença do IR e do CSLL, ok? Então, na verdade, é uma forma que o governo encontra
de receber já e garantir o recebimento desse imposto, certo? Porque o prestador de serviço pode prestar o serviço, ficar para recolher depois para a Receita Federal e acabar não recolhendo, né? Então, é uma forma que o governo encontrou de garantir o recebimento do imposto. E, consequentemente, o tomador de serviço, ele é corresponsável por esse recebimento, tá? Então, ele pode ser cobrado pelos entes federativos se não houver a retenção que a legislação prevê. Então, aqui, vamos diminuir R$ 418,50, vamos diminuir R$ 90,68, vamos diminuir R$ 418,50 novamente, que é do COFINS, 209,25, R$ 139,50. O valor líquido a ser recolhido... Professor? Oi, diga. Referente aí... Está me escutando? Pode falar. Alô? Estou ouvindo, pode falar. Referente a essas retenções federais ali, depende da atividade para ser feita em nota fiscal, destacada em nota fiscal, no campo próprio? Não, na verdade, depende da atividade, porque existem algumas atividades, como, por exemplo, consultoria. Ela não tem essa obrigatoriedade, eu tenho que observar a legislação, né, que trata justamente das retenções, porque, por exemplo, consultoria, eu não sou obrigado a recolher o PIS, COFINS, nem o CSLL, somente o imposto de renda. Representação comercial, por exemplo, eu não sou obrigado a fazer a retenção dos outros impostos, somente do imposto de renda retido da fonte, do IR, no caso, de 1,5%, né? Então, conforme a atividade, eu tenho a obrigatoriedade de fazer as retenções, tá? Mas quando está destacado na nota fiscal, o prestador de serviço, ele já informa esses dados e ele justamente já está condicionando, né, a quem está tomando serviço a fazer essas retenções, tá? Então, se está destacado na nota... O senhor sabe qual a base? A base legal? O senhor sabe qual a base legal para isso? Eu de cabeça eu não sei dizer, mas eu posso passar, tá? Posso passar depois para vocês ali. Tá, uma outra coisa, referente ao valor do ISS, então, como foi destacado em campo próprio ali, ele vai ser retido pelo tomador de serviço. Não deveria estar ali no campo esquerdo, lá no valor de retenções? Isso, qual o valor que vai ali em retenções, né, do ISS? Deveria estar aqui, tá? Mas aí existem algumas condições. Quando a prestação de serviço é da empresa que está aqui em Joinville, mas ela está prestando serviço lá em outro município, está escrito aqui, ó, local de execução, Lucas do Rio Verde, ou seja, o serviço foi executado lá em outro município, tá? Então, mesmo não estando aqui no campo de retenção, estando só destacado na nota, aquele município, ele tem uma lei complementar, uma legislação que diz que todo serviço prestado lá, ele é devido lá, tá? Então, a prefeitura aqui de Joinville, ela não pode exigir esse imposto, porque, por mais que a empresa seja aqui de Joinville, o operador do serviço, ele não ficou aqui em Joinville para prestar o serviço. Ele estava lá no município de Lucas do Rio Verde. Então, nesse caso, esse ISS, por mais que não esteja em campo próprio, né, ele precisa ser retido por quem está tomando. Quem está tomando serviço, ele obrigatoriamente vai fazer essa retenção, né? E como quem emitiu a nota está colocando que a execução, e é um serviço de engenharia, né, é diferente quando eu faço, por exemplo, monitoramento digital, quando eu faço um trabalho de serviço em site, algo que eu não preciso me deslocar até aquele município, tá? Então, esse ISS, ele não vai ser recolhido lá, porque, por mais que tenha sido prestado serviço num município diferente do meu, né, ele não é devido lá porque eu não saí do meu lugar, da minha cidade, para ir lá prestar o serviço. Eu fiz isso remotamente. No caso do serviço de engenharia, que é o caso aqui desse exemplo, o engenheiro ele não consegue prestar o serviço aqui de Joinville. Ele tem que ir lá no município e prestar o serviço lá naquele município. Então, nesse caso,
eu tenho que destacar, vai aparecer só o valor do ISS, a alíquota que vai ser usada é a alíquota que é cobrada lá por aquele município, e quem está tomando o serviço vai fazer a retenção desse valor que está aqui informado só na nota fiscal. E o prestador de serviço, que é aqui de Joinville, ele vai ficar isento de recolher ISS nessa nota fiscal. Tá? Por isso que eu digo que o ISS ele é um pouco confuso nesse sentido. Quem deve? Aonde deve ser pago? Então, alguns pontos que eu preciso observar sempre quando eu falo do ISS retido. Tá? Primeiro, aonde o serviço foi prestado. Depois, quando eu prestei o serviço, esse serviço precisou ser, a pessoa que executou o serviço precisou se deslocar até aquele município. Se ele se deslocou até aquele município, esse ISS não é devido aqui no domicílio tributário, e sim lá onde o serviço foi prestado. Tá? Então, são algumas perguntas que a gente sempre precisa fazer na hora, obviamente, de fazer o lançamento da nota fiscal. Agora, é claro, quando a retenção está aqui, destacada aqui dentro, nesse campo, tá? É um campo próprio para retenção, mesmo que o serviço seja prestado aqui em Joinville, a empresa prestadora seja aqui de Joinville, eu preciso fazer a retenção. Tá? Que é o caso de serviço de alocação de mão de obra. Quando eu tenho empresas de limpeza, por exemplo, que vai lá e faz um serviço de limpeza, já vem automaticamente retido aqui na nota fiscal o ISS, porque isso está previsto dentro da legislação. Tá? Fui claro? Bom, professor, eu fiquei com uma dúvida, na verdade, quando o local onde foi prestado o serviço tem retenção, não, tem isenção do ISS, o prestador, ele precisa recolher, como é que funciona? E se tem uma forma mais fácil, porque como eu conheço eu sei que para Araquari tem alguns casos ali, por exemplo, onde tem isenção tributária do ISS, eu queria saber também se tem alguma forma de quando a gente abre na lei complementar, achar de um jeito mais fácil, porque as leis são bem extensas e às vezes achar aonde que está isso, teria que ler a lei inteira, é muito extenso. Justamente por isso que geralmente a gente usa aí as empresas de assessoria tributária, né? Que acaba ficando um pouco mais fácil de a gente obter essas informações mais rapidamente, digamos assim, do que ler toda a legislação para tentar achar algo que a gente está precisando, né? Aí a gente, obviamente, pede a base legal e a gente consegue identificar. Ou ainda, na dúvida, para não ter que ler toda a legislação, a gente manda um e-mail ou entra em contato com o órgão fiscalizador lá daquele município, no caso, se fosse Araquari, né? Entrar em contato com o pessoal lá da parte tributária, da fiscalização ou da apuração, ou do que é responsável pelo ISS, para justamente fazer uma consulta e verificar se há alguma isenção, tá? É um pouco raro ter isenção de ISS, porque a única atividade que é isenta de ISS é quando é algum tipo de locação, ou seja, estou alugando um equipamento, estou alugando um imóvel, estou fazendo qualquer tipo de locação de aluguel, né? Ela é isenta de ISS. Ou ainda, a isenção de ISS pode acontecer quando a empresa que está tomando serviço lá naquele município, ela tem algum tipo de regime tributário diferenciado, por conta de algum incentivo fiscal, de alguma concessão da prefeitura. Aí, obviamente, nas outras informações ali, ou no corpo da nota, né, o prestador de serviço já tem que informar, olha, existe uma isenção tributária, conforme concessão, número tal, de data tal, enfim, eu preciso sempre colocar no corpo da nota essa informação. Agora, quando há uma isenção de imposto, tá, e obviamente, eu destaco na nota e coloco essa informação, consequentemente, eu, como prestador de serviço, mesmo sendo aqui de Joinville, eu não vou pagar o ISS, porque esse ISS é como se fosse um ISS substituído, ou seja, como se ele estivesse sendo recolhido por quem tomou o serviço, né? Então, por mais que eu tenha destaque na nota fiscal,
quem está recebendo essa nota fiscal não vai fazer a retenção lá naquele município, porque é isento esse imposto lá, e eu, consequentemente, não vou precisar recolher aqui também, porque essa prestação de serviço não foi feita aqui em Joinville, foi feita em outro município, tá? Então, nem eu vou recolher, não vou contribuir com o ISS em Joinville, e quem está tomando serviço, no teu caso aí de exemplo, lá em Araquari, também não vai fazer a retenção, né? E ele vai me depositar o valor total da nota, ou se tiver algum outro imposto, começar a descontar os outros impostos. Tá? Mas eu sempre vou precisar verificar a legislação, e ainda, se há uma isenção, raramente, como eu falei, raramente existe alguma isenção, essa isenção ela é originária de alguma concessão que o município fez. E essa concessão, ela deve ter aí algum decreto, deve ter algum número de protocolo, alguma coisa nesse sentido que eu devo colocar no corpo da nota para não ser obrigado a fazer o recolhimento. Tá? Foi claro? Sim, obrigada. Ok, então, gente. Então, de ISS, são essas informações aqui da primeira atividade, ok? Eu vi que algumas pessoas se confundiram um pouquinho com o recolhimento de ISS, teve gente que do autônomo esqueceu que esse INSS, esse que está aqui é devido pelo autônomo, então eu tenho que descontar dele, né? Existe outro INSS ainda aqui, a empresa paga, como eu falei para vocês, mas são pequenos detalhes que também não vai prejudicar, assim, em relação à avaliação de vocês, tá? Eu tenho um outro exemplo aqui. A empresa de engenharia Engenhoca Limitada é uma empresa tributada pelo lucro presumido e no mês de maio realizou o faturamento conforme a nota fiscal demonstrada abaixo. Com base nesses dados, efetua os lançamentos contábeis da venda realizada e encontra o valor a recolher dos tributos incidentes na empresa. Então, aqui a gente falava para vocês fazerem ou lançamento em diário ou lançamento em razão, né? Então, a gente pode fazer lançamento em diário aqui, pode fazer também no razão. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, o primeiro pensamento que eu tenho que ter quando eu faço uma venda, é, obviamente, lançar. São 3 lançamentos que geralmente a gente tem dentro de um padrão de lançamento contábil, né? Então, o primeiro deles é reconhecer a receita com vendas e o recebimento desta receita. Então, eu vou ter aqui um valor de receita com vendas, que eu vou precisar lembrar. Toda receita eu acredito, né? Então, receita com vendas, serviço. Qual o valor que eu vou ter de receita com venda de serviço? Obviamente, o valor total da nota fiscal, 13.950. Para todo crédito, eu preciso ter débitos, né? Ou de igual valor, ou vários outros valores correspondentes, outros débitos que fechem os 13.950. Vejam que eu sou o prestador de serviço, essa nota fiscal que eu mandei lá. É o mesmo exemplo aqui de Lucas do Rio Verde, que eu tinha colocado aqui para vocês. Então, nesse caso, eu vou ter alguns débitos. Obviamente, porque eu tenho vários impostos destacados nessa nota fiscal que vão precisar ser recolhidos em conta própria, né? Então, posso já começar pelos impostos retidos. Então, nesse caso, eu vou ter o lançamento que eu vou fazer aqui de impostos sobre vendas, né? ISS retido. No valor total de 418,50. Depois, eu vou ter o outro lançamento, que é, desculpa, ISS sobre vendas. R$ 418,50, PIS sobre vendas. R$ 90,68.
COFINS sobre vendas. Tributariamente falando, isso pode cair tudo numa conta de impostos sobre vendas, né? Nós vamos colocar aqui COFINS sobre vendas, para a gente lembrar que tem todos esses impostos retidos, que vão ser retidos, né? IR retido na fonte sobre vendas. Nesse caso, 209,25. Eu vou ter ainda CSLL, sobre vendas, 139,50. E posso colocar aqui como duplicatas a receber, né? Obviamente, o valor líquido a receber que a gente já tinha colocado aqui, 12,673,57. Vejam, esses impostos são impostos incidentes sobre a minha nota fiscal de venda. O que eu vou receber efetivamente do meu fornecedor, né, é 12,673. E o que eu vou lançar como receita de vendas é 13,950. Ok? Então, esses débitos que aparecem aqui são valores de direito, né? Que está lá como bens e direitos. Então, obviamente, eu vou precisar agora fazer a segunda etapa desse lançamento, que é justamente os impostos sobre vendas, desculpa, os impostos a pagar, que eu vou descontar desses impostos que incidiram na minha venda, que obviamente foram retidos. Então, eu vou ter aqui despesas com impostos, né? Essa despesa com impostos, eu vou justamente fazer um cálculo aqui de todos os impostos que vão incidir sobre a minha venda, que foi 13,950. Se eu vendi 13,950 e eu sou do lucro presumido, né? Eu vou ter que fazer o cálculo, então, claro, o ISS, o PIS e COFINS já está até calculado. Eu só vou precisar fazer o cálculo a mais, né? Além disso que já foi, do meu imposto de renda e contribuição social, ok? Porque, obviamente, eu só vou ter uma diferença para recolher desse tributo. Então, no mês 13.950, sou prestador de serviço. A presunção para a prestação de serviço, nesse nosso caso aqui de engenharia, é de 32%. Então, a presunção, vou colocar aqui base de cálculo, tá? Base de cálculo. IR barra CSLL. Vai ser 4.464. Oh, meu Deus. 4.464. Essa é a minha base de cálculo. Sobre essa minha base de cálculo, eu vou ter os impostos, o imposto de renda, né? E a pessoa jurídica de 15%. Então, sobre este valor, vezes 15%, 669,60. CSLL, 9%. Ok? Então,
da mesma forma que o imposto de renda, vamos aplicar 9%. 401,76. Então, esses são os valores que eu tenho de IR, aqui está PF, né, PJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre Pessoa, sobre lucro líquido, ok? Além desses impostos, né, eu tenho os impostos que já relacionamos ali anteriormente. Então, eu vou ter 418,50. Vou colocar aqui. 418,50. Mais R$90 de PIS, 90,68. Mais 418,50 de COFINS. Mais IRPJ, 669,60. Mais 401,76. Total de imposto sobre vendas, né? Considerando o IRPJ e CSLL. É a única venda que teve, então eu não preciso ficar, e é do lucro presumido, fica mais fácil já eu colocar todos os impostos que eu tenho aqui. 0,4. O que eu vou creditar agora? Então, eu vou até colocar aqui em vermelho para a gente lembrar que esse foi o meu débito. Aí eu vou ter os meus créditos. Obviamente, os meus créditos vão ser os meus impostos a pagar, né? Então, o que eu vou ter a pagar? ISS a pagar, ou a recolher. Vou ter PIS a recolher, ou a pagar. Vou ter COFINS a pagar. Eu gosto de colocar a pagar porque me identifica mais como algo que eu realmente preciso recolher para o governo, né? Vou ter IRPJ a pagar. Eu vou ter aqui o CSLL a pagar. Quais serão os valores, então? Como eu estou tratando aqui a conta de diário, né? Então, eu posso lançar aqui os valores dos impostos, conforme nós tínhamos ali. Depois eu faço somente a apuração dele, no caso, o que eu de fato vou ter para pagar, né? 818, para poder fechar com o meu débito. Então, ISS, PIS, 90,68. COFINS, os mesmos 418,50. IRPJ, conforme já tínhamos calculado, 669,60. E aqui, 401,76. Então, aqui eu tenho os lançamentos de impostos sobre as vendas, contra a receita com vendas e a duplicata a receber. Aqui eu tenho as despesas incidentes sobre o meu faturamento, com a despesa com impostos, né? E o destaque de cada um dos impostos a pagar. Aí, obviamente, no razonete, a gente amortiza o que eu tive de retenção na nota com o que eu tenho a pagar, tá? Então, obviamente, aqui eu vou, na hora de fazer os encontros de valores, né? Eu vou ficar aqui com um ISS a pagar igual a 0.
Vou ficar com o PIS a pagar depois, obviamente, com a apuração final igual a zero. O razonete acaba ficando mais fácil de visualizar isso, ok? O COFINS também eu não vou ter nada para recolher, porque eu vou amortizar com os débitos que eu tive aqui. E o IRPJ que eu vou ficar com saldo. Esse saldo vai ser o quê? 669,60 menos o que foi retido na nota. Ok? Então, 669,60 menos o IR que foi retido na nota, que foi 209,25. Eu vou ter aqui um valor de 460,35 para pagar para o governo. Ok? E o COFINS, a contribuição social, 401,76 menos os 139,50, que já foi retido na nota, eu vou ficar com o saldo 262,26 para recolher. Ok? Então, vou colocar aqui o cifrão na frente para ficar dando um padrão. Então, os valores que eu vou ter para recolher, obviamente, no final de tudo, vai ser esses dois valores somente. Por quê? Os demais valores, apesar de eu ter feito o lançamento, apurado, que eu tenho que apurar, obviamente, né? Em conta gráfica, eu também preciso informar o que foi retido. E o que foi retido, eu não preciso me preocupar, não vou recolher novamente, porque já foi recolhido por quem tomou o serviço. Eu vou ficar somente com esse saldo a pagar. Tá? Então, esse é o lançamento que eu tenho, e, obviamente, esse é o valor que eu vou receber lá do meu cliente, né? 12.673,57. Essa informação eu consigo traduzir no meu razonete, como eu falei, acaba ficando mais fácil de visualizar lá dentro dos meus lançamentos contábeis, né? Mas quando eu faço o lançamento em diário, fica dessa forma, ok? Então, considerando os impostos que eu tive de retenção, eu fico só a pagar o IRPJ e a CSLL. Alguns de vocês mandaram dessa forma, né? Outros mandaram em planilha de Excel dentro do razonete, que eu particularmente prefiro mais, eu acho que fica mais fácil de visualizar, né? Os valores do imposto sobre vendas, o que foi retido e o que ficou realmente a pagar. Ok? Número 2, então, atividade 2, era dessa forma que vocês precisavam colocar, como eu falei, ou em diário ou em razonete. E nós temos aí, por fim, a questão 3, tá? Então, com base nos dados da empresa exemplificando, se vocês forem observar, essa empresa exemplificando é uma empresa que nós já tínhamos feito a apuração, já tínhamos demonstrado para vocês anteriormente, né? Esses dados aqui da empresa na planilha de Excel, quando a gente fez o exemplo lá do IPI, do ICMS. Então, a gente já tinha trabalhado os dados dessa empresa. Então, com base nessas informações, a gente agora precisa trabalhar a questão do lançamento, né, em Excel, tá? Então, eu vou abrir aqui o Excel com os razonetes para a gente poder visualizar melhor a planilha, né? E verificar como funciona aqui o lançamento dentro da planilha. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Bom, então vamos partindo aqui do valor das compras, né? Então, a empresa exemplificando a seguir, efetua os lançamentos em razonete e encontra o valor dos impostos a recolher e saldo de cada conta contábil, salientando que a empresa é tributada pelo lucro presumido. Então, nós vamos ter aqui, no mês de maio, as compras da nota fiscal do período 1, um valor total de nota fiscal de 173.650. Essa nota fiscal é, obviamente, uma duplicata a pagar, gera a minha obrigação junto ao fornecedor. Quando eu tenho uma obrigação, eu devo creditar. Então, eu vou creditar 173.650, é o valor da primeira aquisição que eu fiz no primeiro período. Eu comprei mercadoria que vai, obviamente, entrar no meu estoque.
Só que esta mercadoria que eu comprei, que vai entrar no meu estoque, como eu sou tributado pelo lucro presumido, eu vou poder recuperar o IPI e o ICMS. Então, lá no enunciado, eu tenho o IPI a recuperar de 15.786,36. 15.786,36. 86,36. Como é um imposto a recuperar, okay, então eu vou debitar. Então, todo o direito que eu tenho, eu debito, né? Então, eu vou debitar 15.786,36 de IPI. E de ICMS, 18.943,64. 18.943,64. Esses impostos estão destacados na nota fiscal. São os impostos que eu vou poder recuperar. Obviamente, eles acabam sendo um valor que vai me ajudar aí a pagar menos imposto, né? Então, ele acaba sendo contra o crédito, porém, é um direito que eu tenho de recuperar, ok? E, obviamente, a diferença do valor total da nota para os impostos que eu vou recuperar vai entrar no meu estoque. Então, no meu estoque vai entrar 138.920. 138.920. Para todo crédito, eu tenho que ter débitos correspondentes. E aqui nós executamos o lançamento do primeiro período dessas compras. Podemos fazer já de todos os períodos, tá? Então, vamos ter 73.800 no segundo período. Vamos ter aqui um total de imposto de IPI 6.709,09. 6.709,09. E ICMS 8.050,91. Consequentemente, no meu estoque ficou a diferença, 59.040. O mesmo raciocínio, o mesmo procedimento para o período 3, 90 mil, que é o quanto veio o total da minha nota fiscal de compra no terceiro período. Tive um IPI de 881,82. 881,82. E um ICMS de 9.818,18. Tomando aqui o total o crédito menos os débitos, a diferença vai ser o que eu tenho para lançar no meu estoque, que é 72 mil. Okay? Então, as compras foram lançadas. Agora, o próximo item que eu tenho são as minhas vendas e, consequentemente, o meu custo da mercadoria vendida, que já estava apurado aqui para vocês, ok? Então, total de venda da primeira nota, eu tive 198 mil do valor total da nota fiscal. Então, esses 198 mil, eu vou lançar como receita bruta com vendas. Toda receita eu devo creditar, ok? Então, credito 198 mil na conta de receita com vendas. Tenho, então, os impostos sobre a minha venda. Vejam, esse imposto sobre venda, consequentemente, a contrapartida dele vai ser imposto a pagar, tá? A nota fiscal de venda, quando eu executo uma venda, eu credito receita com venda e a contrapartida vai ser o recebimento dessa venda. Como é que vai ser o recebimento dessa venda? Então, eu vou ter lá uma conta de duplicatas a receber ou uma conta de clientes, né? Cadê a conta de clientes? Não tem, eu vou ter que abrir. Vamos abrir uma conta de clientes. Porque toda receita com vendas, eu credito e a contrapartida vai ser recebimento desta venda. Então, eu vou abrir aqui uma conta clientes. Ok? Quanto que eu vou lançar? O valor total da nota. Meu cliente vai ter que me pagar
198 mil. Okay? Primeira etapa do lançamento de venda é o reconhecimento da receita contra o recebimento dela. Segunda etapa, eu vou, então, baixar o meu estoque. Então, vamos olhar o meu estoque. Na minha venda, eu tive um total de baixa de estoque, custo da mercadoria vendida, de 92.793,75. Então, vamos procurar aqui um razonete de CMV. Custo da mercadoria vendida. Não tem. Então, vamos abrir um razonete de CMV. Custo da mercadoria vendida. Está captando, gente? Custo da mercadoria vendida vai ser um lançamento a débito, que é quanto custou a mercadoria. É o custo que vai ser lançado de 92.793,75. 92.793,75. 92.793,75. Consequentemente, eu vou baixar do meu estoque esse mesmo valor, ok? Porque se é um custo da mercadoria que eu vendi, eu vou baixar do estoque esse custo. Como eu estou trabalhando com Excel, posso dar um igual aqui, né? Ó, 92.793,75 é o valor da baixa do meu estoque. Então, a segunda etapa da venda, baixa de estoque, foi realizada. Agora, nós vamos para a terceira etapa da venda, que é o quê? A computação, eu vou computar os impostos sobre a minha venda. Então, qual o valor do imposto sobre venda? Vou lançar a débito, despesa com impostos, né? Ou imposto sobre venda, e vou creditar o imposto a recolher, o imposto a pagar, certo? Então, no nosso caso aqui, nós podemos colocar, podemos abrir um razonete de despesa com impostos, tá? E lançar todos os impostos incidentes sobre a venda. Então, primeiro imposto incidente sobre a venda pode ser o IPI, 18 mil. Vamos colocar aqui 18 mil. A contrapartida do IPI, incidente sobre a venda, que é uma despesa, eu vou lançar em IPI a pagar, o IPI a recolher, né? Então, a contrapartida vai ser a crédito em IPI a pagar. Outro imposto que eu vou ter sobre a minha venda, ICMS, 21.600. Então, vamos ter aqui 21.600, despesa com impostos sobre vendas, e a contrapartida vai ser ICMS a pagar. ICMS a pagar é uma obrigação, então eu credito 21.600. Depois eu vou ter COFINS, já posso colocar o COFINS aqui, 5.400. Então, 5.400 de imposto sobre vendas para essa nota fiscal, COFINS, entendeu? COFINS a pagar, igual 5.400. Vou ter ainda o PIS, 1.170. Então, 1.170 de PIS. PIS a pagar, está aqui, 1.170. Para todo débito, tem que ter créditos correspondentes de igual valor. Então, a minha terceira etapa de lançamento sobre a venda foi realizada com sucesso. Obviamente, aqui eu vou ter mais lançamentos para serem realizados, né? Porque eu lancei somente uma nota, eu tenho mais notas para lançar. Então, deixa eu abrir mais abaixo. Eu vou ter ainda a segunda nota fiscal de faturamento do mês, que foi um total de 129.102,60. Então, receita com vendas. Cadê a receita com vendas? 129.102,60.
Essa é a minha receita bruta com vendas. A contrapartida da receita bruta com vendas vai ser a conta de clientes ou duplicatas a receber. Para todo débito, tem que ter um crédito correspondente e vice-versa. Então, aqui está 129.102,60. Sobre essa nota fiscal, houve, então, a baixa de estoque, porque eu vendi a mercadoria que está aqui para essa nota fiscal, que foi um total de 61.023,93. 61.023,93. 61.093,23. Então, essa é a baixa do meu estoque, a contrapartida, custo da mercadoria vendida, que é quanto custou a mercadoria que eu vendi, ou seja, que eu também baixei do meu estoque. Segunda etapa do lançamento de venda realizado. Vamos para a terceira etapa, que é os impostos incidentes sobre a venda. Então, vamos ter aqui, sobre essa nota fiscal, um total de 11.736,60 de IPI. 11.736,60. Esse IPI, obviamente, sobre a venda, vai ser o IPI a pagar. 11.736,60. Vamos ter o ICMS de 14.083,92. 14.083,92. Então, também eu vou lançar em ICMS a pagar. Teoricamente, é o quanto eu tenho para pagar sobre a nota fiscal emitida de ICMS. Vou ter ainda o PIS, aliás, o COFINS, 3.520,98. 3.520,98. Então, vou lançar a contrapartida no meu razonete de COFINS a pagar, 3.520,98. E ainda o PIS, 762,88. 762,88. Então, vamos achar o razonete do PIS a pagar. 762,88. Então, vejam, efetuei todos os lançamentos da nota fiscal, as notas fiscais de compra, notas fiscais de vendas e baixa de estoque. Todos realizados. Agora, eu preciso observar aqui o que eu tenho de imposto a recuperar e o que eu tenho de imposto a pagar. Vejam que receita com vendas está definido aqui já o valor 727,102. Fornecedor também é o que eu devo para o fornecedor, 337,450. Estoque. O estoque já está até fazendo automaticamente aqui, né? Então, eu tenho um saldo de 116,073 em estoque. Se vocês forem observar lá naquele enunciado, naquele exercício, é esse valor que está lá do saldo de estoque. IPI a recuperar, 30,677. Quanto que eu tenho de IPI a pagar? 29,736,60. Então, o que eu faço? Eu vejo qual imposto eu tenho a mais, né? Ou a pagar ou a recuperar. Nesse caso, é a recuperar. Então, eu vou zerar o razonete do IPI a pagar, ok? Então, eu vou lançar aqui 29.736,60, zero esse razonete, e, consequentemente, eu lanço aqui contra o IPI a recuperar, né? Oi? Professora, em estoque de mercadorias, o valor está correto ali de crédito de 61 mil? Mas é 61.023,93? Isso. Não fechou com o meu estoque aqui. Ah, para lá, 0,23,93, acho que eu inverti. É 0,23,93. 116,142,32, né? Isso. Eu inverti o 2 e o 9 ali. Obrigado. Uhum. Isso. O IPI a recuperar Tá bom, ficou obrigado. 940, IPI a pagar ficou zerado, né? Não tem nada, ok? Depois, ICMS, eu tenho a recuperar 36.812 e eu tenho a pagar 35.683. Então, eu tenho mais a recuperar
do que a pagar. Consequentemente, eu vou zerar o ICMS sobre vendas aqui a pagar, né? Vou lançar 35.68392, a zerar esse razonete, e eu vou lançar aqui, contra o ICMS a recuperar, esses 35.68392. E eu vou ficar com um saldo ainda a recuperar no próximo mês, né? De 1.128,81. E a conta aqui de ICMS também está zerada, né? Não vou ter nada para pagar, não vou precisar me preocupar em recolher imposto de ICMS, nem de IPI. O PIS, como é uma empresa de lucro presumido, consequentemente, eu não tenho PIS a recuperar. Então, nesse caso, eu vou ter um saldo de PIS a pagar, né, de 1.932,88. COFINS, 8.920,98. Esse aqui é o meu custo da mercadoria vendida, e esse é o valor que eu tenho para receber dos meus clientes que eu efetuei a minha venda. Consequentemente, aqui eu tenho o valor do meu imposto sobre venda, que vai lá no DRE, como impostos incidentes sobre a venda, para eu apurar o meu receita líquida com vendas, né? Ok? Então, aqui, o saldo 76.274, que é a minha dedução sobre vendas, né? Lá no DRE. E faltou ainda eu fazer o meu lançamento de imposto de renda pessoa jurídica a recolher e contribuição social a recolher. Se formos observar, esses impostos eles são incidentes sobre a minha venda, né? Então, só relembrando, eu tenho que encontrar a minha presunção para o imposto de renda. Então, imposto de renda, pessoa jurídica, a presunção é de 8%. CSLL, a presunção é de 12%, dentro dos critérios do lucro presumido. Então, sobre o total de venda, desculpa, receita com vendas, eu vou aplicar 8% e eu chego à minha base de cálculo. A mesma coisa para o CSLL, 12%. Chego à base de cálculo CSLL. Então, aqui, aplico sobre a base de cálculo 15%. Eu chego a 3.925,23. E 9% sobre a base de cálculo do meu CSLL. O imposto de renda, além disso, tem ainda um adicional, porque o resultado que eu me encontrei aqui de base de cálculo, de lucro presumido, foi de 26.168. Acima de 20 mil, o que passar de 20 mil, eu tenho que calcular um adicional de 10%. Então, eu posso colocar aqui adicional IRPJ, 10%. Então, sobre a diferença de 26 menos 20, eu aplico, então, 10% de adicional. Eu vou ter, então, de imposto de renda esses dois valores. Vou colocar uma outra cor aqui para não confundir, né? Então, o imposto de renda a recolher é um passivo. Eu vou ter 3.925 mais os 616,82. 4.542,05. O CSLL, 3.532,71. E a contrapartida desses impostos, eu posso abrir mais um razonete. Vou abrir aqui um razonete, tá, gente? Vou intitular ele de IRPJ. Posso colocar assim, ó, lucro presumido, de repente, só para lembrar, né? É a despesa para o IRPJ, ok? Então, nesse caso, a contrapartida, vejam que aqui eu creditei e aqui eu vou debitar. Ou vou mudar aqui, vou colocar como despesa de IRPJ, tá? A gente lembrar que é algo que vai lá para o DRE. Despesa IRPJ. O valor que eu vou lançar a débito é os 4.542. E posso abrir mais um razonete
Só para fechar a contrapartida, né? Despesa CSLL. Obviamente vai ser 3.532,71. E deu. É isso aí que eu vou ter, então, de lançamentos contábeis para fazer. Vejam que 2 vendas, 3 compras, quanto lançamento gerou, né? Mas é isso que acontece. O lucro real acaba tendo mais lançamento ainda, porque eu posso recuperar o PIS e o COFINS também, né? Então, em síntese, era isso que a gente precisava. Não pedi para vocês apurarem DRE, porque vocês já fizeram isso no outro exercício, né? Então, ia ficar só uma repetição. Eu preferi deixar da forma que está, só que, obviamente, é importante a gente lembrar de todos esses lançamentos, né? Eu tenho vários lançamentos para fazer quando eu tenho uma venda e quando eu tenho essa operação de compra e venda, né? Ok? Bom, de forma geral, gente, eu vou depois até postar para vocês, até para vocês terem o exemplo aqui desses lançamentos, né? Posso postar para vocês depois. Mas, de forma geral, era essa atividade que vocês precisavam desenvolver para ter a avaliação. Hoje está fechando aí a segunda nota, né, de vocês. Então, essa atividade que vocês postaram agora não vai entrar dentro da avaliação, tá? Vai só até a atividade que vocês postaram há 2 semanas atrás. Essa que vai contar para a nota 2. E a atividade que vocês postaram até ontem conta para a atividade 3. E ainda, para a próxima semana, eu estou preparando uma avaliação geral, ou seja, considerando tudo que nós vimos até agora, todos os conteúdos, tanto teórico quanto prático, tá? Obviamente, dentro de um questionário que eu vou postar para vocês, não vai ser necessário postar planilha, né? Como resultado, vocês vão fazer cálculos, mas vai estar dentro de cada enunciado, ok? Então, e vocês vão ter alternativas para escolher, igual como a gente fez lá mais no começo das nossas aulas virtuais. Então, vocês vão ter o questionário para responder valendo nota também. É um questionário que vai abranger todo o conteúdo que vimos até agora, para justamente a gente fechar o conteúdo da nossa disciplina desse semestre. Ok? Gostaria de saber se tem alguma dúvida. Alguém gostaria de acrescentar algum comentário? Tudo certo? Bom, gente, é isso então por hoje. Eu agradeço a participação de vocês na nossa aula. Então, como eu falei, aguardem para a próxima semana. Eu não vou postar com antecedência, porque é uma atividade que demora um pouquinho para elaborar. Eu estou elaborando ela gradativamente, né? Então, na próxima segunda vai estar disponível para vocês participarem, então, responderem e terem, então, a nota final para a gente poder postar a nota 3 para vocês. Tá bom, gente? Agradeço a atenção, uma boa noite para vocês, um bom descanso. Ah, sim, vai ser para responder na segunda, Caioma. Eu vou deixar segunda, terça e quarta para vocês responderem, tá? Vou deixar 3 dias, para dar tempo de vocês pensarem. Só que não vai ter muitas tentativas, né? A hora que fazer, enviar, enviou. Não tem mais como voltar atrás, ok? Porque é uma atividade avaliativa, é um questionário de avaliação, tá bom? Obrigado, então, gente. Fiquem com Deus. Um bom descanso para vocês. Um beijão. Até a próxima.